Olá, olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital. E uma boa noite especial para a galera do Paraná que nos recebe dentro da sua casa, nos canais abertos em Vaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. Na noite desta terça-feira, nós temos a honra de receber a deputada federal Silvia Wampi. Acertei, deputada? Acertou, acertou. Aê! A deputada era militar e ficou conhecidíssima, também é fisioterapeuta, mas ela ficou mais conhecida na época do presidente Bolsonaro. Deputada, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, né, a oportunidade da gente poder discutir vários assuntos e principalmente aqueles que impactaram, né, durante a semana e o que podem impactar essa. Deputada, a senhora não é somente política e militar, a senhora também é atriz, é atleta, é fisioterapeuta. A senhora pode contar um pouquinho de tudo isso? Porque, acima de tudo, a senhora ainda é índia. E a gente não está acostumado, assim, tipo, nossa, um índio chegar, fazer esse caminho todo, porque a gente tem aquela visão do índio que a esquerda nos coloca. A senhora pode falar um pouquinho dessa quantidade de conquista? Bom, nunca foi fácil para mim, né? Então, assim, muitos pensam assim, mas ela estudou. Na realidade, eu entendi desde pequena que, além de ser difícil, eu não seria aceita. Eu não estou falando uma questão de vitimismo, mas uma consciência de que eu estava marcada por estigmas do ideal imaginário que me segregou para viver eternamente lá em 1500. Então, eu entendi que a sociedade, todas as vezes que eu conquistasse um diploma, ela sempre iria me questionar ou achar que eu não sou quem eu sou porque eu estudei. Mas como conquistar espaços sem com que você tivesse uma formação específica. Então, acabou sendo um desafio para mim ter que ter várias formações. Eu já ouvi de pessoas assim, você deve estar perdida. Não. Eu entendi que eu deveria dominar vários assuntos, várias áreas, para que eu pudesse ser compreendida ou para que eu também pudesse compreender, né, esse mundo, a sociedade nacional diferente daquela do qual eu vivi quando da minha infância. Então, eu tenho uma formação muito vasta, eu sou formada em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra, eu sou formada em SAFE, Salvaguarda e Segurança, pela ONU, eu sou formada em Liderança Estratégica pela Escola de Comando Estado-Maior, né, ESEME, eu sou formada em Relações Exteriores em Taiwan, na China, eu sou formada em Gestão Financeira e Orçamentária em Organizações Públicas, sou formada em Transporte Aeromédico Adulto, Neonatal e Pediátrico e em Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Nossa, deputada, olha, de aplaudir de pé, porque mesmo com todas as dificuldades, a senhora fez tudo isso e chegou onde chegou. Pessoas com total acesso a tudo isso não faz nada. Como a senhora vê, deputada, antes da gente entrar nessa pauta mais polêmica que eu quero entrar, que são os ataques contra a senhora, a depredação de residência, a perseguição da esquerda, logo a esquerda que fala tanto em nome das minorias, marco temporal, FUNAI, presidente Bolsonaro, como que é para a senhora que lutou tanto para chegar onde chegou, ver essa geração hoje em dia somente preocupada com drogas e sexo? Bom, hoje mesmo, né, está repercutindo um vídeo, por exemplo, né, do presidente da República, dizendo que ele não estudou, que ele não tem diploma, mas que, na realidade, ele estava fazendo um teste para mostrar para as pessoas que ninguém precisa de diploma. Bom, lê do engano dele, né? Imagine eu com tantos diplomas não sendo aceita, imagina se eu não tivesse diplomas. E é bem complicado porque, por exemplo, a sociedade acredita que pelo fato de eu ser uma minoria, eu sou obrigada a pensar como os donos
do pensamento da minoria. Então, a questão indígena no Brasil, por exemplo, ela tem os seus donos. Donos esses que dizem que para que eu seja eu mesma, eu tenho que pensar como eles determinam que eu pense. Então, são vários imbróglios, né, que têm acontecido, que isso faz com que o brasileiro tenha o seu intelecto cada vez mais diminuído, menos incentivado, para que esse brasileiro ele possa realmente se colocar no mercado ou competir de igual para igual, ou fazer do seu país um país soberano diante da sua gente, diante da formação de sua gente. Então, todas as vezes, se nós não nos incentivarmos a superar esses obstáculos, nós seremos cada vez mais considerados inferiores. E eu nunca quis ser inferior a ninguém, eu sempre quis ser igual. Por isso, essa minha luta em estudar tanto, estudar várias áreas, porque eu preciso devolver isso para a sociedade e é uma resposta que eu também tenho que dar para mim mesma. Deputada, a senhora falou que a esquerda quer obrigar a senhora a pensar como eles. A gente pode dizer que a esquerda faz bom uso de um conto de Rousseau sobre o bom selvagem? Com certeza, porque na realidade eles se alimentam da dor de um povo. Então, eu não estou dizendo que eu não passei por preconceito, eu não estou dizendo que eu não sofri, eu passei por tudo isso como a maioria também passou. Mas eu nunca permiti que ninguém usasse a minha dor como bandeira deles, definindo como eu devo ou eu não devo agir. Então, eu enfrentei desafios, eu fui muitas das vezes desqualificada, desacreditada. Eu peguei todos esses sentimentos, todas essas ações e transformei, por exemplo, numa escada, para estudar ainda mais aquilo do qual estavam me desqualificando, ou aquilo que diziam que eu não poderia, ou daquilo que eu não iria conseguir. Por exemplo, a minha formação em transporte aeromédico, ela veio com o falecimento de uma criança que eu conheci, e essa criança faleceu num avião e eu queria entender a morte dela naquele avião. E eu passei anos da minha vida tentando convencer as minhas autoridades superiores para que me permitissem estudar aquilo. E não me era possível, porque na época não fazia parte específica da minha profissão. Então eu consegui a liberação e por fora eu fui fazer a minha formação. A mesma coisa foi a defesa química, biológica, radiológica e nuclear, que foi com o incêndio da Boate Kiss. Uma amiga minha faleceu na boate, ela e o marido estavam em lua de mel e foram na Boate Kiss, faleceram na boate, e eu quis entender a contaminação química daquilo que aconteceu com a minha amiga. E aí fiquei durante 3 anos tentando convencer os meus superiores novamente que eu deveria estudar a DQBRN, a Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear. Isso só foi possível quando eu me tornei o chefe do serviço. Então eu tinha o poder da caneta e eu poderia não só estudar, mas auxiliar na formação de outros profissionais. E foi isso que eu fiz. Então, óbvio que a esquerda, ela tenta, quer dizer, pessoas que se aproveitam dos flagelos das outras pessoas, se apropriaram dessa dor e se auto-intitularam defensores oficiais das mazelas humanas, não permitindo que nós venhamos a ter as nossas próprias conclusões diante dos nossos problemas seculares ou sociais. E aí se apropriaram disso e ditam para nós como nós devemos agir. E qualquer um que rompa esse ideal imaginário ou essa castração para ser mantido num curral ideológico, quem não se mantém ali, quem não permite que eles controlem, essa pessoa vai ser alvo de ataques constantes, vai ser execrado e eles vão tentar desacreditar ou até matar. Deputada, a senhora falou em curral. A gente pode dizer que a FUNAI faz parte deste curral? Porque a gente não sabe muito bem o que a FUNAI faz. A gente sabe que ela existe e sabe que ela impede o índio de progredir. Exatamente. É isso mesmo. Hoje, a FUNAI, aquilo que ela foi antigamente, ela já deixou de ser.
Então, por exemplo, em 1973, foi publicada uma lei, que é a Lei 6.001/73. Ela fala sobre o indígena isolado, ela fala sobre o indígena em fase de integração e o indígena integrado, que é aquele indígena que ousou romper o ideal imaginário e ter acesso, né, a não só a educação, mas gozar dos direitos civis e constitucionais, né, dos direitos de qualquer cidadão comum, inclusive absorvendo e fazendo parte dos costumes da sociedade vigente. Mas óbvio que esse que faz parte da sociedade vigente não é controlado e nem tutelado pela FUNAI. E óbvio que se a maior parte dos indígenas tiverem toda essa formação e estiverem inseridos à sociedade, sendo o que a Lei 6.001/73 chama de indígenas que estão inseridos à sociedade, né, que estão integrados, não tem razão pelo qual a FUNAI existir. Então, obviamente, a FUNAI hoje ela é uma instituição que está lucrando e ela só sobrevive por conta da miséria e do flagelo de povos indígenas brasileiros. A senhora falou do flagelo dos povos. Deputada, as ONGs de esquerda, elas podem explorar bastante o território indígena. Elas podem retirar minério, pode plantar, pode colher, pode comercializar. Inclusive material genético. Dessa daí, então, eu vou pedir para a senhora explicar aqui, se eu não sabia. Mas como, além do material genético, como que a senhora vê ONGs, inclusive estrangeiras, tirando aquilo que seria dos povos indígenas, ao mesmo tempo que a esquerda fala em proteção dos povos? Pois é, nós vamos comparar duas coisas. Por exemplo, o Brasil ele não pode explorar suas potencialidades porque ele é obrigado a preservar o meio ambiente para manter a integridade econômica do mundo. Você deixa de explorar as suas potencialidades para que outros países continuem explorando as suas próprias e vendendo para nós. Dar um exemplo. Nós hoje dependemos de boa parte do potássio que nós utilizamos para fertilizar o solo, para que toda a sociedade brasileira possa comer. Esse solo ele precisa ser nutrido e, obviamente, precisa-se de fertilizantes. Parte desse fertilizante advém do potássio. E nós não podemos explorar o potássio do nosso país, sendo obrigados a comprar o potássio dos indígenas do Canadá. Nós enriquecemos os indígenas do Canadá e empobrecemos e mantemos sobre cárcere, sobre a pobreza extrema indígenas brasileiros. Então, de quem é o interesse em manter esse povo pobre e subserviente? Então, assim, são características que a sociedade precisa prestar atenção. Vou dar um exemplo. Não podemos explorar o nosso petróleo na margem equatorial para sermos obrigados a comprar petróleo de outros países. Nós não podemos explorar ou nem beneficiar o nosso petróleo para transformar em óleo diesel. Mas estávamos importando esse petróleo, ou melhor, esquentando óleo diesel russo na costa do Amapá, ferindo a arrecadação do ICMS do país. Então, alguém está lucrando com a miséria do povo brasileiro, com o isolamento do norte brasileiro e com a teoria da preservação ambiental. Mas, na realidade, é para manter um povo subserviente numa área em que eles consideram de que nós somos apenas um país ou uma região para exploração. Nada mais do que isso. Para a maior parte dessa sociedade que se encontra, por exemplo, no mercado europeu ou asiático, nós somos apenas uma colônia de exploração e nós não devemos nos desenvolver economicamente porque eles não querem competir conosco devido ao nosso vasto território e a nossa vasta possibilidade de desenvolvimento econômico. Para várias áreas de biomas, eles precisam aniquilar ou impedir que isso ocorra. E eles não estão errados, se nós formos pensar pelo lado econômico. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é isso que um ditado que diz? Então, eles estão defendendo a economia deles,
condenando a nossa. O que nós não podemos é condenar a nossa economia em benefício deles. E é isso que tem acontecido. Somos obrigados a comprar, a importar potássio, fosfato, todos os biofertilizantes que nutrem o solo para que a gente venha poder comer, nós somos obrigados a comprar de outros países. Deputada, por falar na esquerda, fazendo uso de como quer, a esquerda também está atacando a senhora, inclusive a senhora é considerada uma minoria, mulher e índia. Até depredação, ameaça de morte, mandaram perseguir a senhora, estudantes, perseguir. A senhora pode contar essa história que ela é meio preocupante, digamos assim, é meio assustadora. Quando houve os atos do dia 8 de janeiro, eu estava no Rio de Janeiro com a minha família, meus filhos, que eu não via há bastante tempo, né? Eu fiquei durante quase um ano no meu estado, sem ver a minha família, envolta especificamente, dedicada especificamente às questões da campanha eleitoral, né? E aí, como eu estava sem ver os meus filhos, terminou o pleito eleitoral, eu fui para o Rio de Janeiro e cheguei no Rio no dia 22 de dezembro e só saí do Rio no dia 12 de janeiro de 2022. No dia 8 de janeiro, quando os atos começaram, todas as redes sociais começaram a divulgar imagens do que estava acontecendo. E eu também divulguei vídeos dos quais eu recebi. Para meu espanto, 2 deputados do meu estado, um senador e o governador, foram às redes sociais dizer que eu estava depredando tudo em Brasília e que eu havia sido vista descendo de rapel de um prédio, em suma. E lá fui eu responder por um processo na Polícia Federal, sem sequer ter estado no dia 8 de janeiro em Brasília. Comprovado, então, de que eu estava no Rio de Janeiro com localizador de telefone, imagens, né? Eu na padaria, ou eu chegando em casa. Todas essas provas foram necessárias para provar que eu não estava no dia 8 de janeiro em Brasília, muito menos depredando ou muito menos incentivando qualquer ato de depredação. E aí, óbvio que eu fiquei marcada com esse estigma. Quando foi no ano passado, houve uma ordem para um atentado em 10 estados simultaneamente. E foi uma dessas casas, foi a minha. Então, foram até o prédio que eu morava e picharam, depredaram, assustaram os moradores do prédio. Muitos sequer sabiam que eu morava lá. E foi tão intenso o ato que eu tive que sair do local. Então, para não colocar o povo que mora naquele prédio, eu tive que sair do prédio, né? Para não colocar as pessoas em risco. Hoje eu não tenho casa para morar no meu próprio estado, por ser vítima de violência, por ser vítima de atentado orquestrado por uma rede do qual eu não conheço, são criminosos que utilizam anseios sociais para tentar matar, para tentar aterrorizar pessoas. Então, a minha casa foi alvo de atentado no dia 1º de abril do ano passado. E quando foi esse ano, eu fui indicada, né, então, pelo novo presidente da Câmara, que é o deputado Hugo Mota, né, o presidente da Câmara, para fazer parte da comissão de conciliação do marco temporal que está sendo discutido no STF. Eu fui nomeada no dia 14 de fevereiro. E, para meu espanto, houve uma ameaça de morte, um pedido para um grupo, novamente, de estudantes, de que eu fosse assassinada.
Assassinada, deputada, é uma palavra muito pesada, inclusive o cérebro, né? O cérebro que está orquestrando tudo isso está ao lado da senhora em Brasília. A senhora pediu segurança? Como é que está isso? Porque a segurança, eles foram capazes de atacar um presidente da República, que foi o Jair Bolsonaro. A probabilidade deles atacarem a senhora não é pequena. Exato. Assim que eu fui informada, né, da ameaça, eu procurei o presidente da Câmara, Hugo Mota, e imediatamente a DEPOL assumiu, né, o caso, a Polícia Legislativa assumiu o caso, estiveram em outros estados coletando depoimentos, e a pessoa que orquestrou e que solicitou a um grupo de estudantes que matassem a deputada Silvia Wayampi, ela é assessora de um deputado federal e trabalha na Câmara, no mesmo prédio em que eu também trabalho. E para mim foi um choque, porque é um deputado do Amapá. E dentro do seu gabinete ele tem uma assessora que está orquestrando o assassinato de uma outra deputada. E sem medo nenhum, sem pudor nenhum, ela escreveu: alguém precisa matar essa mulher. Tudo porque eu fui nomeada para representar a Câmara numa discussão importantíssima, completamente técnica, sobre a questão do marco temporal. Deputada, ela alegou na mídia que eu vou ler como eu escrevi, porque eu não sou hipócrita. A Marginal disse que foi uma brincadeira. Orquestrar o assassinato de alguém só pode ser uma pessoa que é altamente marginal. Que tipo de brincadeira é essa, deputada, que inclusive o Supremo fecha os olhos? Pois é, como é uma brincadeira para uma mulher que já foi feita refém, que já sofreu outras 2 tentativas de assassinato. Eu tive o meu marido sequestrado e assassinado. Não é uma brincadeira. Não para uma mulher como eu, que já sofreu tanta violência. Não é impossível acreditar que alguém em sã consciência, sabendo de todo esse meu histórico, de todo esse meu passado, tenha brincado em solicitar a estudantes que matassem uma deputada, sendo que já é sabido, inclusive, que a minha casa também já foi alvo. Então, é muito grave, é de uma sordidez inacreditável. Isso é violência política contra uma mulher indígena e conservadora. Talvez se eu estivesse realmente invadindo propriedades, depredando, talvez todos eles estivessem do meu lado me protegendo. E a senhora, além de ser mulher, já é avó, ou seja, é mãe, avó, salvou a vida da sua neta, como nós estávamos conversando antes da entrevista. Como a senhora se sente sendo alvo de tanta violência, ao mesmo tempo com total silêncio e anuência dos seus próximos? Eu não digo dos seus pares, eu digo dos seus próximos, que são os deputados, o judiciário, os senadores, porque está todo mundo aí. Olha, eu posso dizer que não é só uma questão de eu ter a consciência de que não seria fácil, mas dói. Dói de uma forma absurda. E, ao mesmo tempo, eu ter que me autocondicionar a não me deixar sofrer ou estar no estado emocional de que eles gostariam que eu estivesse. Então, eu fui obrigada a me refazer inúmeras vezes diante de todas as violências que eu sofri. E
é algo assim bastante pesaroso para mim ver que, por exemplo, o deputado que é chefe dessa assessora, ele sabe desde o dia 26 de fevereiro, ele ligou para mim dizendo estar solidário a mim, mas ele não demitiu a assessora. Ele permaneceu com a autora de uma ameaça de morte a uma outra parlamentar. Talvez hoje, dia 31 de março, é que ele, possivelmente por uma pressão da imprensa, talvez hoje ele tenha solicitado a demissão dela. Talvez. Mas hoje ela ainda estava e ainda consta no site da Câmara Federal como assessora direta do deputado Josenildo Abrantes, do PDT do Amapá. Deputada, ele só tomou essa atitude porque criou-se uma comoção, criou-se uma mídia em cima do fato, lá aí no Amapá, e aí ele achou melhor dar uma resposta à sociedade. Se não fosse isso, ele seguiria quieto, porque não é a primeira vez que isso acontece com a senhora. A senhora nem Exatamente. casa tem, como a senhora diz que não tem casa para morar, porque ela foi depredada e a senhora não quer colocar os seus vizinhos em risco. A senhora, neste momento, está em Brasília, inclusive alvo de cassação do TRE. Como que a senhora está lidando com tudo isso? Por que alvo de cassação se a senhora não roubou, não mandou matar ninguém, não tem assessora que manda matar, não está corrompendo, não está no grupo do Lula roubando emenda? Qual que é o alvo dessa cassação, afinal? Olha, uma das coisas eu aprendi que basta que apenas um não concorde. Não tem como roubar. E, obviamente, você ter parlamentar que não coaduna, que não faz parte do grupo, do sistema, esse parlamentar passa a ser uma ameaça. Então, obviamente, que vão tentar de tudo, das coisas mais inescrupulosas, para me silenciar, para tirar esse mandato, até porque eu fujo à regra, né? A regra dos acordos. E óbvio que eles tentarão de tudo. E para algumas pessoas eu já ouvi comentários dizer assim: nossa, ela é dura na queda. Eu tenho sobrevivido a todas essas pessoas, a todas essas ameaças, e eu ainda acredito na justiça e espero que ela realmente seja feita, né? Que as coisas sejam realmente apuradas. Vou dar um exemplo. Eu fui alvo de cassação por conta de uma movimentação bancária feita de uma conta de uma pessoa para outra pessoa. Absolutamente nada saiu de nenhuma conta minha, CPF, CNPJ, nada meu. Saiu de uma pessoa para outra, que encomendou de outra um recibo com os valores que ela movimentou da conta pessoal dela para outra pessoa, mas pediu um recibo em nome de outra. E essa outra pessoa do qual ela pediu um recibo foi em meu nome. É como se eu pegasse o número do seu CPF e pedisse uma nota fiscal no seu nome, sendo que o dinheiro saiu da minha conta. Foi exatamente isso que fizeram. E essa armação veio da esquerda, não saiu de dentro. Exatamente, de pessoas que foram colocadas e inseridas dentro do meu grupo. Os famosos infiltrados. Exatamente. Quer ver um exemplo? As minhas contas, elas estavam aprovadas pelo TRE. E aí, do nada, eles, óbvio que para me caçar, não dava para me caçar com a minha conta aprovada. Óbvio. Então, eles retornaram uma conta já aprovada e cancelaram essa aprovação, né? Dizendo, então, que ela estava reprovada
por conta de uma movimentação financeira feita pela conta particular de uma outra pessoa? Para uma outra pessoa, e um recibo que forjaram 15 dias depois, com uma data de 15 dias depois da data que eles alegavam? Então, assim, não bate. Então, você vê que é grotesco a forçação de barra para uma cassação. Então, a gente pode concluir, deputada, que a esquerda ela é muito hipócrita. Ela defende mulher se a mulher for da esquerda. Ela defende gay se o gay for da esquerda, se o índio for da esquerda. Ou seja, eles querem um curralzinho ideológico, me obedeça, e aí tu terá proteção. Senão, tu não vai ter proteção. Que cai naquela do Lula falando que defende as mulheres, mas diz que corintiano pode espancar mulher, o filho dele bateu na mulher, inclusive, que mulher dele pode ser empoderada, que não aceita ser dona de casa, mas falou, Deus me livre de ter mulher feminista, todo esse discurso embolado, né? Exato, inclusive eu fiz vários discursos sobre isso na Câmara, na comissão mista de mulheres, falando sobre essa seletividade de agressor. Por exemplo, eles assinaram notas de repúdio contra deputado, mas não aceitavam que tivesse uma nota de repúdio contra o filho do presidente que agrediu a mulher. Existe uma outra seletividade de agressor. Eu vi agora, por exemplo, todos se manifestando contra, por exemplo, o senador Plínio Valério, porque ele comentou que ele ficou com tanta raiva, que ele comentou assim, gente, eu fiquei com tanta raiva que eu queria esganar ela, se referindo a Marina Silva. Nossa, choveu pedidos contra o senador Plínio Valério, mas esse mesmo grupo que assinou uma nota de repúdio, que mandou denúncia para a Comissão de Ética do Senado contra o Plínio Valério, é o mesmo grupo que não se manifestou quando uma deputada federal chamada Camila Jara, hoje eu posso falar o nome dela, Camila Jara, do PT, lá do Mato Grosso do Sul, ela se referiu a mim, uma mulher indígena, e ao deputado Hélio Lopes, um deputado negro, como as assombrações do Congresso Nacional. Eu fiz um pedido de retratação à Comissão Mista da Mulher, que pega Câmara e Senado, à Comissão da Mulher, né, à Procuradoria da Mulher, de que a deputada me pedisse desculpas. E eu fiquei 1 ano e 4 meses sem citar o nome da deputada e esperando o pedido de desculpas dela. Mas, como existe a seletividade de agressores, ela não me pediu desculpas. Foi necessário eu fazer uma denúncia em plenário, dizendo que eu estava esperando o pedido de desculpas dela com 1 ano e 4 meses. E foi só aí, então, que ela compareceu ao plenário da Câmara para dizer assim, desculpe se eu te ofendi falando da sua aparência. Novamente, tentando me agredir, me chamando de assombração do Congresso Nacional. Ela falou, então, que me pedia desculpas, mas não pediu desculpas a um deputado preto quando ela chamou esse deputado de assombração. Então, a esquerda, essas pessoas completamente desvirtuadas no seu senso ético, moral, fazem seletividade de agressores. E foi isso que fizeram comigo e, por exemplo, com o deputado Hélio Lopes. Ou seja, deputada, é o tal do racismo estrutural que eles alegam que vem deles mesmos, né? Exatamente. Se você não está com eles, então você merece ser assassinado, você merece sofrer racismo, você merece sofrer preconceito, você merece ser agredido, se você não está com eles. Então, se fosse comigo, se eu estivesse com eles, essa altura, o país inteiro estava parando, né, em defesa
de uma mulher indígena deputada, mas não é isso que acontece. Deputada, ser conhecida como a Índia do Bolsonaro, como a senhora ficou, trouxe alguma perda para a senhora? A senhora acha que essa agressão, perseguição e violência vem deste apelido? Não especificamente. Eu acho que ela só colaborou para que aumentasse, mas foi aquilo que eu disse. Basta apenas que você não pense como eles para você ser alvo. Então, eu já venho sofrendo esses flagelos há bastante tempo, e no momento em que eu começo a manifestar a minha opinião, que é da mesma forma de pensar como a maior parte das pessoas que querem o desenvolvimento econômico, a liberdade econômica, o desenvolvimento e a soberania do país, a igualdade de direitos dentro da meritocracia. Então, obviamente, isso não coaduna com um movimento vitimista. E se essa pessoa pensa como eu, é o Bolsonaro, ou se essa pessoa que pensa como eu, é você que está nos assistindo, é óbvio que eu vou sofrer ataque, porque eu não estou pensando como determinado por esse grupo da esquerda e que tenta controlar os movimentos sociais e as minorias. Deputada, a violência contra a senhora é tamanha que a senhora não é chamada pelo seu nome. Por quê? Como é que eles lhe chamam? Quando eles querem me ofender, eles me chamam de Silvia Nobre. Quando eu fui eleita, meu nome de deputada é Silvia Guayampi. Esse mesmo grupo me chama de Silvia Nobre, porque eles não me aceitam. Então, eles me ofendem, utilizando o meu outro nome, Silvia Nobre. Por exemplo, se fosse com um deputado trans, se você chamar de ele, você é transfóbico. Você é obrigado a chamar de ela. Mas esse mesmo grupo que pede isso é o mesmo grupo que não me chama pelo meu nome parlamentar. Veja como é seletividade de agressor. Isso que eu ia falar com a senhora. Como que a gente fala? Aquele negócio, esse a gente pode ser racista, que não tem problema, essa mulher a gente pode agredir, que não tem problema, porque eles não são de esquerda, eles não coadunam com a nossa ideologia. Mas a senhora também vem de uma... Chamaria de tribo, para não ficar racista? É que a esquerda já mudou. Pode chamar de tribo, pode chamar de comunidade indígena. O Estatuto do Índio não mudou. A Lei 6.001 de 73, ela não mudou. É índio, indígena, quando é um grupo maior. Índio, eu, indígenas, grupo de indígenas. Veja, eu estou falando da Lei 6.001/73. Ela deixa bem claro, índio ou silvícola. Então, não é ofensa. São eles que criam problemas em cima de questões que não devem ser criadas. Por exemplo, podem me chamar de selvagem, podem me chamar de aborígene, podem me chamar de originária, podem me chamar de índia, de indígena. Não vai mudar quem eu sou. Não muda. Não muda. Eu descendo dessa civilização pré-colombiana que tanto se fala. Então, assim, eu sou brasileira, como qualquer outro brasileiro. Não me ofende, mas ofende a eles. Exatamente, ofende a eles. E nós já estamos muito perdidos com essas terminações, porque antes não podia preto, era só negro, agora só pode negro, não pode preto. A gente está muito confuso e começa a dificultar a comunicação. A gente começa a ficar até meio receoso de falar e tomou um processo. Então, eu vou falar comunidade indígena. Aí a gente não ofende ninguém. A senhora aceita e a gente não ofende o outro lado. A comunidade indígena não está saindo em sua defesa? Alguns sim,
né? Nós temos um grupo de indígenas agricultores, quer dizer, que são aqueles que produzem para a nação brasileira, que estão querendo se desenvolver economicamente. Essas pessoas estão do meu lado. Mas aqueles que estão interessados apenas em plantar maconha em suas propriedades, esses não estão. Planta maconha nas suas... É muita informação. Exato, exato. Se todos forem aos sites de pesquisa e digitar lá maconha indígena, vocês vão ver que existem plantações que não são feitas por narcotraficantes, não. Os narcotraficantes são indígenas que plantam e que fornecem maconha e outras drogas no Nordeste brasileiro. Inclusive, a própria ministra, quando foi candidata à vice-presidência da República em 2018, era um dos seus motes de campanha a liberação da cannabis sativa, né, da maconha, em que ela dizia que usava como chá, que seria mais um capim dourado, fazendo, claro, óbvio, alusão, né, da liberação da maconha, do livre uso, do livre comércio, né? E teve, então, a apreensão anteriormente, em 2017, de 2 toneladas e 300 quilos da droga, toda prensada, dentro de aldeias Guajajara, no Maranhão. Inclusive, é considerado, várias aldeias ali são consideradas o 3º maior fornecedor da droga no Nordeste. Então, na verdade, não é o PCC, é que é muita informação, porque o que a gente tem? O PCC são todos explorando a temática e se escondendo atrás da cortina do desconhecimento da sociedade. Não, total, porque índio plantar maconha para traficar Mas não pode plantar arroz, não pode plantar feijão, não pode plantar soja. É argumentado de que não faz parte da cultura. Ué, mas o que não faz parte da cultura é a maconha. Isso não faz parte da cultura indígena. Por que isso pode estar liberado? Né? Eu recebi solicitação de ajuda de indígenas também Guajajara que estão sofrendo, sendo proibidos de plantar arroz, feijão, banana, sendo proibidos de criar gado, de criar galinha para seu próprio consumo ou para venda. Eles estão sendo proibidos, mas não são proibidos se eles quiserem plantar droga. Olha o absurdo que está acontecendo. O indígena é proibido completamente de se desenvolver economicamente. Então, aí a gente pode apostar de que a esquerda não está nem aí se o índio está passando fome, está passando necessidade, desde que mantenha rodando o narcotráfico, então, já que é uma pauta muito importante para a esquerda, a liberação das drogas, e ainda assim consegue manter a nova geração indígena, digamos assim, drogada, sob efeito de alguma substância? Com certeza, de uma forma absoluta. Vou dar um exemplo. Nós estamos no STF na discussão, óbvio, na conciliação e na discussão da questão do marco temporal. O artigo 20º, o artigo 21º e o artigo 22º, ele garante a ação das Forças Armadas, ele garante a ação das forças de segurança e da polícia, né, em terras indígenas, sem com que haja a necessidade, por exemplo, de um pedido de autorização ao cacique, à FUNAI, ao espírito da floresta, para que a polícia, para que as Forças Armadas possam exercer a sua ação constitucional.
E você sabia que nós trabalhamos preocupadas com a segurança pública, preocupada com a segurança das fronteiras do país, preocupados com a questão da soberania do país, nós trabalhamos especificamente esses 3 artigos, 20º, 21º e 22º, que foram os artigos do marco temporal vetados pela Presidência da República. Posso pedir para a senhora, por favor, explicar o marco temporal como se nós fôssemos uma criança de 5 anos e o que foi vetado? Porque, sendo muito sincera com a senhora, eu não consegui compreender direito esse marco temporal, porque parece que é um estádio do Maracanã para 6 índios, é uma coisa meio confusa. A senhora vê a gente como uma criança de 5 anos, explica para a gente. Tá. Indígenas não tinham direitos e sequer eram citados como cidadãos com direitos no Brasil. Inicialmente na história, em 1551, por exemplo, indígenas eram considerados animais e eles precisavam ser domesticados. Num julgamento na Espanha, foram considerados seres humanos, mas eram um elo perdido de Adão e Eva e precisavam ser mantidos nus para fazer o povo acreditar no paraíso e isolados no meio do mato. E assim o indígena foi ficando ao longo da história e nunca foram citados como cidadãos com direitos ou com um direito originário. Somente em 1988, por meio do artigo 231, é que o indígena foi reconhecido como um cidadão com direito e que o Estado brasileiro deveria ter 5 anos para poder homologar essas terras do qual esse povo vivia naquela data da promulgação da Constituinte, que então foi reconhecido como um cidadão com direito por meio desse artigo, o artigo 231, que é onde começa a se citar a questão indígena no Brasil. Ok. Acontece que começaram agora a se aproveitarem dessa cortina de desconhecimento da sociedade e começaram a usar a temática indígena para desapropriar outros brasileiros. Por exemplo, brasileiros descendentes de povos indígenas, que não têm culpa de que seus pais, seus bisavós ou tataravós ousaram romper o ideal imaginário e para ter saneamento básico, etc., e se miscigenaram, essas pessoas estão tendo as suas terras confiscadas e tiradas por um grupo, muitos se autodenominando indígenas, e que dizem que aquela terra pertenceu aos seus antepassados em 1500. E estando nós aqui no século XXI, em pleno 2025, como foi em vários outros anos atrás, e aí eles começam a invadir essas terras dizendo que o antepassado passou por ali em 1500. Então, um grupo, né, de parlamentares começou a dizer: ei, vamos parar de criar problemas ao próprio país, garantindo o direito à propriedade e garantindo que você tenha uma segurança jurídica sobre uma propriedade, porque nós estamos falando de brasileiros contra brasileiros, e não de invasores de 1500, não de desbravadores de 1500. Então, foi chamado, então, né, de marco temporal a própria Constituição, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988. Mas um grupo diz que não, que nenhum brasileiro tem direito à propriedade, que a Constituição de 1988 não deve valer, e sim um direito subjetivo de 1500. Então, você aí que tem a propriedade, seu apartamento, sua casa, seu sítio, qualquer um denominado indígena pode invadir a sua propriedade e tirar aquilo que você levou anos para conquistar, mesmo que você não descenda de nenhum português, mesmo que você não descenda de nenhum espanhol, mesmo que você seja descendente de indígenas, você não terá direito à sua propriedade. Isso daí, deputada, faz parte do escopo da tal da dívida histórica que a esquerda fala, não é? Exatamente, mas do que adianta ter um pagamento de uma possível dívida histórica quando eles falam sobre homologação das terras se eles nos consideram inferiores?
Por exemplo, a terra é homologada, mas ela não pertence ao índio. A terra é homologada, mas ela acaba indo para o governo, para a União, ela não é do índio. O índio não pode plantar, não pode se desenvolver economicamente, não é propriedade do indígena, ela é da União. O indígena é considerado inferior. Para isso, eu me manifestei e entrei com um projeto de lei que dá ao indígena o título da sua terra. E se o governo quiser fazer qualquer coisa, ele tem que pagar. Ele tem que indenizar. Mas não é isso que acontece nessas terras que são homologadas, porque ela não é propriedade do indígena, ela é da União. Ou seja, então o indígena, a pessoa indígena, o ser humano indígena, ele pertence ao Estado, ele não pertence a si como indivíduo. Exatamente. Exatamente. Porque para viver nessa terra, ele é obrigado a viver como se ele estivesse nos moldes de 1500, para ele poder ter direito. Então, ele não pode se desenvolver economicamente, ele não pode, por exemplo, construir um hotel. Ele não pode, por exemplo, viver como indígenas norte-americanos que têm cassinos, que têm hotéis, que produzem, que exploram o seu território, porque eles são donos de sua propriedade. Então, indígenas brasileiros não podem viver desse jeito. Eles têm que ficar alimentando esse ideal imaginário e sendo controlados, sendo mantidos como um mero elemento alegórico de um bioma. Ai, passou um passarinho ali. Olha, passou uma onça. Ali, ó, passou um índio. É isso que tem acontecido. Para isso, eles precisam fazer com que essa terra permaneça sendo da União. Então, é tudo uma cortina de fumaça de desconhecimento. E financeiro, né? Porque o dinheiro é destinado para a FUNAI, o que o índio faz vai para a FUNAI, e tudo vai para o governo e todo mundo fica sem nada. Exatamente. É um povo sendo usado, né? E sendo induzido a permanecer num flagelo histórico social. Por exemplo, o ensino que é dado dentro da aldeia, eles chamam. Não, o ensino tem que ser diferenciado. Aí, quando você vai ver, ninguém domina as 4 operações matemáticas com o ensino de dentro da aldeia. Aí eles dão cota para tentar amenizar, para ver se você consegue cursar uma universidade. Aí, quando você chega lá na universidade, você descobre que o seu ensino foi péssimo e que você é considerado incapaz diante dos outros colegas. Aí, para tentar mascarar isso, eles são obrigados a te passar, né, para dar o seu diploma. E aí você não consegue emprego em lugar nenhum porque você não tem competência, porque você não tem uma base de educação, uma base de ensino que te garanta competir de igual para igual. Aí eles fazem as outras cotas, que é a cota para concurso público. E aí você passa. Só que aí você não consegue entregar para a sociedade um atendimento qualificado e eficiente. Por quê? Porque alguém já te impediu de ser igual desde lá, ó, do início. Desde lá do ensino do primário, do fundamental. Se recusaram a permitir que você, indígena, ou que povos indígenas possam ser iguais no intelecto. Então, ofereceram um pior ensino. Eu não sei muito. É tanto absurdo junto que eu, sinceramente, não fazia ideia, que eu não sei muito bem o que falar, porque eu acho que a esquerda aposta justamente nisso, no nosso desconhecimento efetivo do que acontece e faz aquele joguinho do nós contra eles, o homem branco contra o índio, digamos assim. Exatamente. Então, por exemplo, se você chegar assim e falar assim, por que não estuda? Você está sendo preconceituosa, você quer destruir uma cultura. Peraí, as pessoas que falam isso descendem dos homens das cavernas e não querem voltar para a caverna. E por que querem nos manter em 1500? É isso que a gente sempre tem que se perguntar. Por que não voltam para as cavernas? Por que então nos mantém lá? Isso. É um debate interessantíssimo para se levantar, deputada. É um debate importante. E é por isso que eu venho desconstruindo
essas narrativas, essas imposições, e é por isso que eu sofro tantos ataques. Justamente porque eu não aceito que ninguém use a minha dor para continuar me escravizando, me mantendo isolada, me mantendo num passado. Eu quero ser a autora da minha história, a dona do meu destino. Eu não aceito que continuem colocando sobre mim que eu tenho que ser inferior, que eu tenho que ser incapaz, que eu tenho que viver isolada no meio do mato, sem dominar a língua, sem pertencer a uma nação específica, a um país, né, a ser igual. E eu não aceito isso. Portanto, é por isso as perseguições tamanhas das quais eu venho sofrendo. Deputado, eu queria abordar com a senhora, já que a gente está falando em perseguição, a perseguição de um homem branco também. Tem um amigo chamado Jair Bolsonaro. A senhora está sentindo na pele o que ele sente, ele está sentindo o que a senhora sente. Como a senhora vê essa perseguição contra ele, a inelegibilidade, sendo que em 2026 ele poderia ganhar em primeiro turno, a senhora também sendo caçada, Carla Zambelli caçada, Daniel Silveira preso. Como a senhora vê todo o escopo? O que pode acontecer com o Brasil se isso continuar e se Jair Bolsonaro for preso? Bom, isso é uma prova de que o Brasil está vivendo um terrível colapso. O Brasil ele está numa convulsão moral, numa convulsão ética, com graves problemas dentro do judiciário, né? Tem pessoas dentro do judiciário que estão tentando fazer tudo certo, enquanto tem outras que já estão repletas de uma ideologia tentando silenciar outras. Então, o país em si, não estão pensando o Brasil como nação. Quando nós pensamos no nosso país, né, onde nós estamos como uma nação, nós atuamos plenamente para que esse país seja autossuficiente, que ele seja capaz e que ele não seja dependente de nação nenhuma. Então, como se comportar diante de um grupo que pede um ensino da pior qualidade, um ensino desqualificado? Como se comportar diante de um grupo que não quer que a sociedade tenha segurança pública? Como se comportar diante de uma sociedade, de um grupo que não quer que a nossa sociedade tenha valores morais, éticos ou sociais? Então, óbvio que o Brasil está entrando em colapso justamente porque ele se tornou um país onde outros países acabam percebendo a insegurança e não vão aplicar o seu capital aqui. Então, o que é que eles têm feito? O Brasil tem deixado de arrecadar, o Brasil tem deixado de produzir, o Brasil tem deixado de alavancar a sua economia por conta dos seus dirigentes, do comportamento irresponsável de seus dirigentes. Então, eles não têm outro jeito a não ser sobretaxar ainda mais o seu próprio povo, para poder garantir que as contas sejam pagas. Mas já está num colapso tão grande que acredita-se que em mais alguns 4 a 5 meses o Brasil não tenha condições nem de pagar os seus funcionários públicos. Deputada, vamos ver como a senhora encara a minha pergunta. Os presos do 8/1 merecem anistia e o Congresso está pressionando para isso, a oposição está pressionando para isso. A gente pode dizer que os índios brasileiros merecem a mesma anistia que os presos do 8/1, pois ambos, nas suas particularidades, estão presos injustamente? Completamente. Nós podemos considerar que são idênticos. Indígenas precisam, sim, ter o direito de se desenvolver, precisam ser libertados. Essa é a palavra. Às vezes, pela falta de entendimento do que realmente está acontecendo na história, você pode achar assim, não, mas ser libertos, eles já são livres. Não, não somos. Nós dependemos de tudo
de tudo, como qualquer outro cidadão. E somos impedidos de ter acesso às tecnologias que o mundo conseguiu avançar e ter. Nós não podemos ter para continuar alimentando esse ideal imaginário. Quanto aos presos políticos do dia 8 de janeiro, é preciso alimentar, né, um golpe, é preciso alimentar essa narrativa, é preciso criar um algoz, é preciso criar um elemento que faça com que parte da sociedade acredite num herói antagônico, que estão tentando proteger uma sociedade, um país de um golpe que não aconteceu. Essas pessoas, para você fazer um golpe ou forjar algo, você precisa estar pelo menos armado. E batons não são armas. Perfeito. Deputada, para a gente finalizar, nem vou voltar para a tela. Quem seria Silvia YMP? Como que a senhora se define? Olha, como se a senhora estivesse na frente do espelho e falando com a senhora. Eu sou uma mulher do Norte, uma mulher da Amazônia brasileira, que acredita na coragem do povo brasileiro, que acredita que o Brasil precisa da coragem dos seus filhos. Eu sou mãe, eu sou militar, eu sou uma mulher indígena. As diversas formas de mim mesma me fizeram acreditar que dentro de cada um de nós está o herói que o Brasil precisa. E eu acredito que eu sou parte disso, que eu sou parte dessa história. Uma mulher guerreira. Um Sim. exemplo. Isso. Salvou a vida da neta. E eu posso dizer assim, que não foi só da minha neta, né? Eu acho que a dor me ensinou. Como eu disse, o meu marido foi sequestrado e assassinado. E quando eu entrei para o Exército Brasileiro, eu trabalhei dentro de um CTI. E dentro do CTI eu aprendi a lidar com a vida e com a morte. Então, a cada pessoa que eu salvava, para mim era como se eu levasse um pedaço dele de volta para casa. E ali eu entendi que ele não merecia a morte que ele teve, mas eu merecia toda a dor. Toda a dor. E aí muitos me perguntam, às vezes, quando eu falo isso, mas por que você era uma pessoa má? Não. Foi essa dor que me fez salvar tantas vidas. Foi essa dor que me transformou na mulher que eu sou. E eu não quero ser curada. Porque se eu for curada, talvez eu deixe de salvar tanto quantas outras vidas eu salvei. Então eu não quero ser curada. Inclusive, a senhora, para a gente finalizar, isso eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu estou atrás de deputados estaduais, federais, senadores, vereadores, de uma pessoa que abrace a pauta do autismo de coração. E a senhora está, inclusive, investindo em pesquisas em nome dos autistas, porque percebe e entende a importância disso. A senhora pode falar um pouquinho também sobre isso, porque há um lado da senhora que eu não conhecia, essa pauta do autismo, inclusive. A senhora pode falar um pouco sobre isso? Posso, claro. Eu fui pesquisadora, né? Então, assim que eu fui eleita, eu entendi que eu precisava dar uma cota específica à própria sociedade, né? A dar uma resposta. Por exemplo, o meu estado, ele é o estado com maior índice de crianças com autismo no Brasil, quando você faz a comparação em relação à porcentagem da sociedade adulta, né? Da quantidade de habitantes, de casos diagnosticados. Então, eu procurei um laboratório que já tivesse um trabalho iniciado na área, e nós estamos atuando com neuromodulação em plataformas vibratórias para crianças com autismo nível 3. Então, eu procurei uma universidade que já tem um nome específico atuando, inclusive com reconhecimento internacional, e aí eu estou investindo nessa pesquisa na UERJ, né?
no Rio de Janeiro, e essa pesquisa, todo o conhecimento, no caso, será passado para a universidade, para a Unifap, do estado do Amapá, para que nós possamos depois tratar as nossas crianças. Então, essa pesquisa inicia no Rio de Janeiro e depois vai e se desenvolve, então, no Amapá, que é um estado com maior índice de crianças com autismo. Neuromodulação em plataformas vibratórias. Inclusive, agora, no dia 2, vai haver um simpósio, um congresso no Rio de Janeiro, na UERJ, mostrando esse trabalho. Sensacional, deputada. Espero que dê certo, que a senhora traga para São Paulo, porque aqui a prefeitura fala muito, mas faz pouco. Só a cidade de São Paulo tem 150 mil autistas entre crianças e adolescentes diagnosticados, sem tratamento, sem exame, sem acesso a nada. Porque é muita gente falando da pauta, mas pouca gente agindo em prol da pauta. Exatamente. E tem uma outra pesquisa também que houve uma cientista, né, que é militar, que atua dentro, óbvio, de uma unidade militar, que ela descobriu um biomarcador para a rabdomiólise, né, que é um efeito adverso, né, uma patologia, uma síndrome que ocorre durante a atividade física, que paralisa os rins e leva à morte. Então, ela conseguiu detectar esse biomarcador, e aí nós também estamos investindo nessa pesquisa para que nós possamos salvar atletas, possamos salvar pessoas que estão fazendo atividade física ou até militares durante treinamento. Perfeito, deputada. Deputada, eu quero agradecer de todo o coração essa entrevista que a senhora tirou a capa de deputada e trouxe a Silvia, a mulher, a mãe, a esposa, a guerreira Silvia. Eu quero agradecer a senhora por toda essa sinceridade que a senhora nos apresentou aqui. Obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade e estou à disposição. Pessoal, quero agradecer a audiência de vocês e, novamente, pode curtir, pode compartilhar, pode cortar, marca a TVD, marca a gente nas suas redes sociais, sigam a deputada para ficarem por dentro do que está acontecendo. Nós temos que acompanhar os nossos deputados, porque se a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não pode cobrar. Como eu descobri aqui um monte de coisa sobre a comunidade indígena que eu nem fazia ideia e, com certeza, vocês também não faziam ideia. Então, vamos acompanhar mais, sermos mais ativos na vida política. Quero desejar uma boa noite para todos vocês. A gente se encontra na quarta-feira, neste mesmo horário, às 10h30 da noite. Fiquem todos com Deus e até mais.